Olá, olá a todos. Eu aqui mais uma vez. Eu costumo dizer aqui, né, nesse canal, que o que eu trago aqui, eu trago. Normalmente eu gosto de trazer conteúdos de livros, né? Trazer uma síntese, minha visão daquilo, do que eu li. E é o que eu gosto, porque assim, eu gosto de externar aquilo que eu absorvi. Mas ultimamente eu estou trazendo mais um bate-papo mesmo, coisas que me faz refletir e que eu quero que faça você refletir. Então, meu nome é Milena, eu criei esse canal para essa comunicação mesmo, para essa mensagem, né, chegar, para fazer você refletir mesmo. O intuito é esse, sendo temas mais profundos, né, abordados de livros científicos, livros de autoajuda, livros de vários gêneros. Mas eu também trago minha vivência, meu olhar, né? E isso não quer dizer que eu tô certa, não, que é o meu olhar, né? Cada um tem o seu, mas eu gosto de trazer aqui para realmente para esse debate. Então, é isso que eu queria falar a princípio. E hoje, eu vim falar sobre maternidade. Por que eu estou falando de maternidade hoje? Porque amanhã minha filha irá completar 18 anos. E esse tema, né, essa semana, eu iniciei a segunda-feira, já vem rodando na minha cabeça, né? Porque eu vi esse ano ela completa 18 anos. Então, eu vim falar o que a maternidade proporcionou para mim. E o que eu vejo em outras mães, outras mulheres, com a questão da maternidade, linkada também no que eu trago aqui, que eu trago aqui no meu ativismo nesse mundo que a gente vive hoje com essa demanda enorme de conteúdo, de telas, né, de várias coisas para as crianças fazerem, que eu venho pedindo para desacelerar um pouquinho. É bom ter tudo, mas vamos dosar. E que nem eu falo sempre, ter limites. O limite é a palavra-chave para tudo na minha vida. Eu entendi que limite é tudo. E limite é até pro bom. Porque a água é bom, mas se você beber muita água, você vai se prejudicar. Então, assim, a maternidade, quando eu escolhi ter Sabrina, nome de minha filha, eu e meu marido, né, Alex, nós pensamos, nós pudemos mesmo escolher. Foi uma fase da vida que a gente, não, eu quero ser mãe, ele quis ser pai. Então ela veio muito planejada, muito desejada. E eu digo assim que minha gravidez, né, tava há 18 anos atrás, mais jovem, foi uma fase assim tão tranquila. E eu costumo comparar com o que eu vejo hoje. As mães de hoje têm tanta informação, que essa informação, de uma certa forma, deveria deixar elas mais preparadas. Eu sinto, né, isso é uma sensação minha, que esse excesso de informação deixam essas mães de hoje até mais confusas, mais cobradas, porque agora você sabe, a informação tá aí, você tem que saber, tem que fazer. E eu, Milena, né, há 18 anos atrás, quando minha filha nasceu, minha gestação foi tranquila. Eu não ligava para nada, eu não pensava assim de, claro, o que eu sempre me importei foi uma alimentação tranquila, para ter uma gestação boa, caminhava, assim, esses hábitos saudáveis que eu sempre tive na minha vida, que eu falo aqui também, que agora eu tô mais intensificando, né? Mas de ter esse pensamento de padrão, de ter que fazer isso, porque tem que ter a rotina tal, porque tem que ter a faixinha tal. É tanta informação que eu vejo que algumas mães hoje em dia se sentem muito cobradas e de uma certa forma perdidas nesse mar, nesse oceano de informação. Quando Sabrina nasceu, né, para mim foi tudo novo e tudo muito leve. Os acontecimentos foram surgindo e eu enfrentando um de cada vez, né? Eu tinha meu grupo de apoio, né?
pai de Sabrina, minha mãe, minha irmã. Então, assim, eu tinha esse grupo de apoio que eu podia contar, né? Eu estava em casa, eu saí do trabalho na época que eu estava trabalhando, trabalhei até o final da gestação. Aí passei o tempo de licença e tudo, depois saí, dediquei totalmente à maternidade. Então, cada momento eu tive o privilégio, eu costumo dizer isso, eu tive o privilégio de desfrutar. Porque eu sei também a realidade não é para todas, né? As mulheres todas que decidem gerar uma vida, ou adotar, o que for. Por quê? Porque tem muitos que precisam trabalhar, né? Porque às vezes aquele sustento impacta bastante na família, tem que contribuir junto com seu parceiro, ou então é mãe solo, ou então porque ela também não quer abrir mão da carreira, isso é normal. Mas eu digo que eu tive o privilégio, porque eu consegui acompanhar cada etapa de minha filha. E depois da maternidade, eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo. Você tem uma época assim, eu tive minha filha com 24 anos. E até a época, o momento que minha filha nasceu, eu era muito, vamos dizer assim, insegura, né? Toda decisão era sempre compartilhada, tá bom, o que você acha? Vai dar certo? Sempre aquela insegurança de não ter a responsabilidade de arcar com tudo, com toda a decisão. A mínima que fosse sozinha, eu tinha essa trava. Então, depois que Sabrina nasceu, surgiu uma força, uma confiança em mim. Eu olhei para mim e fiz assim, eu sou uma mulher e eu gerei outra vida. E alguma coisa mudou na minha conduta. Eu precisava ser uma mãe. E olha que foi tudo muito leve, mas eu entendi, foi um estralo que me fez entender que aquele ser que eu gerei tinha o pai dela também que era responsável, que é responsável, somos responsáveis até hoje. Mas eu tinha que ser uma mulher forte. Eu me senti na obrigação de ser forte, de ser incisiva, de ser objetiva, de dizer sim ou não. Porque nesse momento, né, que o bebê vai crescendo, você tem que ter isso. Então foi um despertar muito, a maternidade me despertou um senso de pertencimento, de um reconhecimento comigo mesma, que eu não sei se, eu já conversei com outras mães, eu sei que às vezes não surge para todas, às vezes surge depois de um certo momento, quando o bebê está maiorzinho, mas para mim foi imediato. Eu entendi que na fase dela bebezinho, eu que tinha que decidir o momento que eu entendia que ela tinha que mamar, de dar banho. Eu não tinha que esperar ninguém. São pequenas decisões que me fizeram levar às outras grandes decisões. E eu, me, eu digo que a maternidade me transformou em uma mulher forte. Porque ontem eu tive um reconhecimento muito lindo de minha filha, que me fez chorar. Que ela escreveu uma carta para mim que me fez chorar. Vou deixar esse conteúdo para outra parte. Mas quando eu vi essa carta, eu lembrei do que a maternidade me transformou. Me lembrei dessa mulher forte que eu me transformei, que surgiu comigo junto com a maternidade. Não que na juventude, a juventude a gente é meio perdida em várias coisas, mas depois dos meus, posso dizer, 24 anos, eu fui me transformando e surgiu outra mulher. E hoje, nos meus 42, eu posso dizer que eu tenho decisões fortes na minha vida, junto com meu marido, e que juntos, meu marido, minha filha, hoje vivemos uma vida tranquila, sem muitos conflitos. Claro que perrengue, a vivência, o cotidiano tem um lado, nada é perfeito o tempo todo, senão a gente nem saberia o que é ser feliz, o que é bom. Mas assim, e a dica que eu venho aqui dar para outras mães: sejam leves, deixem acontecer, claro, tudo tem que ter um planejamento, mas eu vejo
Alguns exemplos. Aquelas mães que se preocupam demais, que se acham indispensável para tudo. Quando nasce uma criança, surge uma mãe. Naquele momento, aquela criança, ela depende exclusivamente de você. Mas ela vai crescendo, ela vai criando caráter, personalidade. Cabe você moldar da melhor forma, e direcionar para o melhor caminho. Mas você não precisa se achar o tempo todo necessária para o seu filho, para a sua filha, para aquela criança jovem, adolescente, que você tem um papel de conduzir para a vida. Então, é porque eu vejo muito isso, algumas mães que se sentem tão necessário o tempo todo, todas as decisões, porque quando a criança tem que estar à frente, a criança está brincando, a mãe tem que falar, deixa eu brincar livre, já falei disso aqui, deixa ela ter obstáculos na adolescência, na pré-adolescência, né, na mocidade, que vai vir aquele velho ditado popular que diz assim: a gente cria para o mundo, a gente cria para a vida. E primeiro a gente tem que ser espelho, mas a gente não pode achar que a gente vai resolver tudo, que tudo é nós que vamos direcionar, nós que vamos resolver. Nem sempre a gente vai estar lá naquele perrengue, ela vai pensar como eu acho que assim, um dos reconhecimentos que minha filha fez foi dizer assim: quando eu estou numa situação meia conflitante, meia difícil, bem difícil, eu paro e penso, mãe, como você agiria. E isso para mim é a melhor resposta que existe. Então, o carro da venda passando, eu vou deixar, porque a vida é isso. Então é isso, eu penso assim, que a vida pede ação e reação. Tem momentos que você precisa reagir. Eu vou dar uma pausa para deixar o carro passar. Pronto. Eu vou tentar ser mais breve. Porque falar da maternidade é porque me vem tantas emoções, tantos sentimentos, que eu acredito que eu acabo me perdendo no que eu realmente tive a intenção de passar. Mas minha intenção maior é dizer que quando a maternidade transforma, ser mãe não é você querer solucionar tudo para estar tudo certo, bonzinho, tudo bonitinho o tempo todo, não é isso. É você direcionar sempre para o melhor caminho, você moldar o caráter da melhor forma. E nesse sentido, né, falando uma mãe protetora, uma mãe coruja, não, falando uma mãe que consigo enxergar a minha filha com um caráter muito, muito forte. Ela me ensina muito, a gente acha que a gente está ensinando, né? Mas a maternidade também é isso, a gente aprende muita coisa. Ela tem a personalidade dela há muito tempo, desde de nova, tem as características que juntam minha, né, com o pai dela. Então se tornou uma menina forte. Ela sempre enfrentou os problemas de frente. Minha filha, eu costumo dizer assim que sempre que tem uma situação que ela não gostaria de estar passando, mas está passando, ela encara logo para que ela resolva aquela situação. Para que não se prolongue, para que não dure muito tempo as coisas indesejadas, o lado chato, ruim, vamos dizer assim. E os momentos felizes, ela ama dividir comigo. Dividir com o pai dela também, com a família dela. Então, a maternidade para mim é isso, transformar. Ela me transforma a cada segundo. E é eterno. Enquanto, depois que você gera uma vida, você nunca mais é a mesma. E isso aconteceu comigo. Beijo, até a próxima.